coisas, né? Nós sabemos que existe um propósito para todas as coisas. Nós iniciamos, né, o culto enquanto juvenil, né, o culto de jovens também, para a glória do nosso Jesus, que Deus também tem abençoado. Mas a gente quer estar compartilhando isso hoje também com a igreja, né, como parte do que Deus tem feito, né, com essa campanha toda. Amém? Nós iniciamos. Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Pai, glorificamos e bendizemos o Teu santo nome para todo sempre, Pai, porque bem sabemos, Pai, que Tu és Deus, Pai, Tu és o Deus do socorro, Pai, Tu és o Deus da providência, Pai, Tu és o Deus que está com as mãos estendidas para cada um de nós, Pai. Por isso, Pai, nos achegamos a Ti, Pai, não somente pelas coisas que Tu pode nos dar, Pai, mas pelo que Tu representas para cada um de nós, Pai, porque bem sabemos, Pai, quando estamos contigo, Pai, então nós já temos em nós a Tua bênção, Pai, porque bem sabemos, Pai, que todas as circunstâncias que sobrevêm sobre as nossas vidas, Pai, contribuem, Senhor Pai, para que assim possamos nos achegar mais a Ti, Pai, e para que assim possamos também da mesma forma, Pai, cada dia mais e mais conhecer a Ti, Pai, como o único Deus, suficiente, Pai, e Salvador de nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifico o Teu santo nome, Pai, e declaro, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, que assim, Pai, as trevas que por muitas vezes, Pai, sobrevêm para nos enganar, Pai, para assim também, Deus, Pai, desfalecer a nossa alma, Pai, e a angústia, Pai, desde já, Pai, elas são dissipadas, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, porque estamos aqui no propósito, sim, ó Pai, e claramente, Pai, buscando a Ti, Pai, de todo o nosso coração, Pai, nos fortalecendo dia após dia, Pai, no Teu amor, na Sua graça, Pai, porque Tu és a nossa força, Pai, Tu és o nosso refúgio, Pai. Por isso, nesta noite, ó Senhor, desde já, Pai, assim, Pai, com o propósito da qual o Teu povo, Pai, a Tua igreja tem buscado, e bem sabemos que Tuas mãos estão estendidas, Pai, e estamos aqui, ó Senhor, Pai, desde já, Pai, cumprindo, Pai, o Teu chamado, Pai, cumprindo o propósito da qual Tu mesmo, Pai, tem levantado em nosso meio, Pai. Bem sabemos que no Teu tempo, Pai, todas as coisas, Pai, hão de acontecer para a glória e para a honra do Teu santo nome, Pai. Por isso, Pai Santo, desde já, Pai, conduz este dia de hoje, Pai, conduz os nossos corações para que assim possamos, Pai, dia após dia nos achegar mais a Ti, Pai, e que a glória, Pai, e a honra, Pai, para o Teu santo nome, Pai, esteja neste lugar, Pai, esteja em nossas vidas dia após dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai. Desde já, Pai, escuta o clamor do Teu povo, Pai, escuta a oração, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e fala-nos, Pai, poderosamente através da Sua palavra, Pai, para que assim possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, sermos edificados para a glória e para a honra do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no nosso meio, e desde já ministre em nossos corações, Pai, que verdadeiramente neste dia de hoje, Pai, assim possamos, Pai, nos aproximar mais, Pai, mais e mais do Seu reino, Pai, para a glória e para o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus, amém, amados. Vamos estar louvando o Senhor, vamos ter a liberdade de estar de pé, a liberdade de estar sentado, mas que tão somente você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, mas que nós possamos de todo o nosso coração nos achegarmos a Deus, que nós possamos estar entregando a nossa vida diante do altar de Deus, porque bem sabemos que as águas do Senhor, as águas vivas que correm no trono de Deus, sim, elas estão neste lugar, sim. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem sede venha e beba gratuitamente, aquele que tem fome venha. E nós estamos aqui sim, ó Pai, declarando, porque bem sabemos que Tu és o nosso manancial, Senhor Pai, Tu és o nosso alimento, Tu és o pão da vida. Oh Espírito Santo de Deus, começa a mover em nós, Pai, em nossos corações, Pai, um coração de adorador, ó Pai, um coração de homem, de mulher, Pai, que busca a Ti, ó Senhor Jesus.
sabemos que em Ti está a vida, sabemos que Tu és a vida, Senhor Jesus, e nos aproximamos a Ti, Pai, e queremos glorificar o Teu santo nome para todo sempre. Aleluia.
estarmos na tua presença, porque temos o privilégio, Senhor Pai, de assim também, Pai, lutarmos dia após dia, Pai, em favor do teu reino, sim, Pai. Porque se estamos aqui, Pai, é porque queremos cumprir a tua vontade, cumprir o teu querer, Pai. E não importa, Pai, as lutas, Pai, as tribulações que aqui muitas vezes nós passamos, porque bem sabemos que tu estás com cada um de nós. Aleluia. Cada vez que a minha fé e a sua fé ela é provada, o Senhor Ele nos dá a chance de poder crescer, de nos achegarmos mais e mais na presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, atravesso e levo até o destino. Minhas provações não são maiores que Deus, e não vão me impedir de caminhar. Ver se longe de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Declare. Cada vez que minha fé é tomada,
resgatados, e que nenhuma condenação mais há, Pai, para os escolhidos de Deus. E eu sei, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que todos que aqui estão, Pai, são escolhidos de Deus, e creem sim, Pai, de todo o coração, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Santo é Teu nome para todo sempre. Declaramos sim, Pai, para todo sempre, Pai, que não há mais condenação sobre nós. Obrigado, Jesus. Das trevas do pecado.
Glória a Deus, amados, como constantemente, amados, nós passarmos por circunstâncias em nossas vidas que por muitas e muitas vezes nós não compreendemos e nós não entendemos. Quero convidar a amada igreja a ver a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 4, no versículo de número 21. E nós também estaremos meditando no livro de Daniel. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 21. Hoje campanha Deus é o socorro. E na realidade Deus já tem falado no coração que o propósito ao qual Deus levantou, ele está se findando, porque Deus está cumprindo a vontade dele em relação ao propósito da campanha em si. E eu sei que muitas e muitas coisas Deus ainda vai fazer para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? O livro de Marcos 4, versículo 21 diz assim: e disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Nós temos um momento muito específico aqui, e essa mesma palavra está no livro de Lucas também, no capítulo 8, e ele traz uma alegoria da parábola, uma parábola onde ele fala assim: a candeia é para ser posta debaixo de uma cesta ou debaixo da cama? Ele fala: não, de modo algum, é para pôr no velador, porque no velador dará luz, né? Iluminará a todos. Mas ele traz aqui uma outra concepção que é interessante, que ele fala a respeito das coisas que são em oculto, das coisas que por muitas vezes nós não conhecemos. E a palavra de Deus fala a respeito da medida também, que nós medirmos, né? Também por muitas vezes vamos nos medir. E amados, isso é uma lei que por muitas vezes impera e opera no mundo que nós vivemos, neste mundo que por muitas vezes ele é carnal, ele não é espiritual. Mas eu quero, né, passar agora para uma outra parte da palavra do Senhor, que é no livro do Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo de número 6. E exatamente traz a mesma concepção. Ezequiel, Daniel, depois de Ezequiel, antes de Oséias, né? Ezequiel, Daniel, Oséias, né? Antes de Oséias e depois de Ezequiel. Daniel, capítulo número 6. E nós vemos aqui um momento em que o profeta Daniel, ele passa por um momento delicado de sua vida. Diz assim, a partir do versículo número 1, que diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amados, não se põe a candeia, não se pôs a luz debaixo para ser escondida, mas no velador.
E o que o Espírito Santo quer nos falar? Hoje é campanha, Deus é socorro, hoje nós estamos aqui no propósito. E Deus, na realidade, desde o princípio Ele falou para que nós estivéssemos revestidos da armadura, para que nós estivéssemos sóbrios, vigilantes. Desde o princípio da campanha, Deus foi falando a respeito disso. E eu comecei a orar ao Senhor e questionar: Senhor, mas por que tantas e tantas coisas o Senhor tem falado nesse sentido? Né? E nós vimos depois Deus falando a respeito de Elias. Como eu costumo assim, na realidade, quando Deus ele levanta um propósito nos nossos corações, amados, eu costumo sempre procurar pegar e apoiar todo o propósito, porque na realidade, amados, para todo o propósito, para todas as coisas debaixo do céu, diz a palavra do Senhor, existe um tempo, nada acontece por acaso. Então Deus, Ele começou falando, não sei se os irmãos lembram, na primeira semana a respeito da armadura de Deus e do vestido. Na segunda também através da vida do diácono irmão Paulo, também da mesma forma, ele trouxe uma concepção também a respeito da armadura de Deus. E depois, na terceira semana então, Deus falou a respeito de Elias, né? De que por muitas e muitas vezes, né, o azeite, né, a farinha, momentos de dificuldades. E eu comecei a orar ao Senhor e falei: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer trazer a nós com essa concepção de estarmos preparados, de passarmos por lutas e dificuldades? E aí Deus começou a ministrar ao meu coração. Mas antes disso eu quero estar orando, amém? Vamos curvar a nossa cabeça. Pai Santo, eis-me aqui agora na condição de homem limitado que sou. Declaro sim, Senhor Jesus, que como homem limitado que sou, nunca fui, não sou, jamais serei, Pai. E não tenho vergonha de dizer isso, Pai. Porque assim, Pai, nós, a Tua igreja, podemos declarar o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que sempre serás. Espírito Santo de Deus, assim como Tu me falaste, Pai, e assim também como o lavrador é o primeiro a gozar do fruto da terra, Pai, eu sei, Pai, que eu me alimentei desta palavra, mas, Pai, é o momento agora que nós, a Tua igreja, Pai, venhamos receber da Tua palavra viva, Pai, a palavra que transforma as nossas vidas, Pai, e assim também, Pai, palavra que liberta, Pai, e que traz entendimento a nós, para que assim possamos cumprir, Pai, o propósito da qual nós fomos chamados. Espírito Santo, fala ao Teu povo na autoridade, Pai, desde já quebrando, Senhor Jesus Cristo, Pai, porque Tu já quebrou, Pai, e nós o cremos, Pai, e bem sabemos, Pai, que nós vivemos as Tuas promessas nos dias de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui então o próprio Daniel e o rei Dário, persa. Ele vê e constitui 120 presidentes e 3 principais, e Daniel era um desses principais, mas então Dário vê algo diferente nele. Amados, assim também como na sua vida existe algo de diferente. Na sua vida existe uma chama, na sua vida existe uma luz, e essa luz por muitas vezes incomoda o inimigo de nossas almas. Por muitas vezes a luz que está em mim, a luz que está em ti, amados, ela é tentada o que? Sufocar. E por muitas vezes coloca um copo em cima, vamos dizer assim, que talvez seria o suficiente para o quê? Para fazer com que já não houvesse oxigenação, e sem oxigênio não haveria combustão e apagaria, né? Aquelas experiências de ciência que nós fazíamos com a vela, eu acredito que vocês lembram. E amados, por muitas e muitas vezes nas nossas vidas também acontece da mesma forma. E Deus fala o que? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não fala para que nós venhamos a enfrentar o diabo, não, de maneira nenhuma. Ele fala para que nós venhamos primeiramente sujeitar a Deus. E sujeitar a Deus, na realidade, é ouvir a Tua voz. Amados, na terça-feira nós iniciamos o culto infanto-juvenil, culto de jovens, e para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor realmente está restituindo a nós. Né? Mais uma pessoa começou a frequentar o culto de infanto-juvenil, e amados, eu vejo tudo isso como o quê? Como Deus agindo, de alguma forma, mas não venhamos nós esquecer que ao nosso derredor existe como se fosse o leão, mas ele não é o leão. Ele brama como um leão, mas ele não é o leão. A questão é essa, que por muitas e muitas vezes, amados, quando nós escutamos, isso é figurativo, mas nós escutamos então o balançar, nós escutamos o rugido, então, quando nós escutamos o tremor, aquilo abala o nosso coração. Mas nós temos que começar a compreender agora quem é o verdadeiro leão, quem é o leão que realmente é o leão da tribo de Judá, quem é aquele que faz tremer a terra verdadeiramente, quem é aquele que faz rasgar o céu.
Nós temos que começar a compreender, e muitas vezes o homem escondeu a sua face da face de Deus para não ouvir a voz de Deus. E amados, nós vemos que Daniel, por sua vez, quando Dário, ele percebeu que existia algo diferente naquilo de Daniel, ele quis instituir a Daniel como o principal. E amados, entenda uma coisa: você, onde você está, você é o principal. Aonde você está, mas você é o foco. E nós temos que começar a compreender o que significa ser o foco, o que significa estar no centro das atenções. E aí nós vemos aqui, versículo número 3, então diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. Olha só, os príncipes daquele reino, aqueles homens, eles tentavam achar uma ocasião, eles tentavam achar alguma coisa. Nós, por muitas vezes, quando nós que somos cristãos, quando eu falo cristãos, eu falo no sentido de pessoas que constantemente estão batalhando. Por isso que Deus trouxe para nós, para que nós viéssemos estar nos revestindo da armadura de Deus. Enfrentamos uma batalha. Paulo, no final de sua vida, ele diz o quê? Combati um bom combate. Ou seja, ele lutou o tempo todo, né? Só que ele dizia que já estava chegando o tempo, o fim dele, e que ele seria entregue por aspersão. Mas ele combateu o combate, assim também como nós estamos combatendo o combate. Nós estamos numa milícia, na milícia de Cristo, nós estamos ali lutando constantemente. E por muitas vezes, quando nós estamos lutando, então, amados, existem o quê? Situações que aparentemente aos nossos olhos são o quê? São sinônimos de angústia e de tristeza, mas não é. Amados, eu comecei a meditar muito a respeito de todas as coisas que estão acontecendo no mundo agora. E amados, quarta-feira é um dia que eu separo realmente para parar e orar e buscar a presença de Deus, e ouvir a voz de Deus e meditar na palavra, porque quarta-feira é um dia que nós estamos aqui reunidos. Então é um dia que, pela misericórdia de Deus e pelo empenho de todos os irmãos em Cristo também que trabalham lá na escola, né, foi dado o privilégio de eu poder sair um pouco mais cedo para eu poder ter esse tempo com Deus. Tudo depende de uma coisa ou de outra. Enquanto eu estou ali meditando, tem irmãos que estão se sacrificando no meu lugar. Então tudo funciona dessa maneira. E amados, no momento que eu comecei a meditar, eu comecei a observar todas as situações que acontecem e todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Amados, eu não descarto uma hipótese da igreja se tornar perseguida novamente, de maneira nenhuma, né? Como nós vemos, muitas e muitas coisas estão acontecendo no mundo todo, né? Denúncia do Papa, nos Estados Unidos a implantação do chip, né? Em relação à saúde, e tantas outras coisas que estão acontecendo simultaneamente ao nosso redor. E nós podemos falar: o que será isso? Será que é o fim? Ou então será? Aí vem uma questão. Essa questão que o Espírito Santo trouxe à minha mente, no sentido, ao meu espírito, no sentido do quê? De compreender. Paulo, ele era ousado no sentido de dizer o quê? Quem me separará do amor de Cristo? Será a fome, a angústia, a nudez, a perseguição? O que vai me separar do amor de Cristo? E ele fala assim: nada poderá me separar do amor de Deus. Nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o agora, nem o porvir. Nada. Por quê, amados? Porque ele tinha uma convicção. Porque ele tinha uma convicção de que tudo que ele tinha adquirido ao longo da sua carreira, de sua vida, ele fala assim: eu reputei por lixo, eu reputei por esterco. Porque a vida que vivo hoje, eu vivo em Cristo, porque para mim morrer é lucro. Mas por que Paulo, o apóstolo Paulo, ele chega nessa condição de dizer que morrer para ele era lucro? Porque ele sabia que a promessa de Cristo para nós, que aquele que está em Cristo, ele não morre, ele passa da morte para a vida. E amados, eu e você, nós temos essa mesma promessa de que nós passaremos da morte para a vida, mas nós, seres humanos limitados como somos, nós constituímos a vida aqui ó, presente, o que nós estamos vendo hoje. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos bens talvez, nosso trabalho, tantas outras coisas. Mas amados, isso não é
o projeto de Deus para a sua vida. Escute isso bem, amados, eu falo pelo Espírito. O projeto de Deus para a sua vida não é este. Não é casa, não é família somente, não é filhos. É um âmbito muito maior. O que Deus tem para mim e para você, mas sabe o que é? Eternidade, paz eterna. É isso que Deus tem para mim. Sabe onde que eu vou gozar a plenitude com meus filhos e com a minha família? Na glória. Aqui na terra eu tenho momentos bons e felizes, sim, eu tenho. Mas porque aqui na terra, amados, nós podemos manifestar a glória de Deus. Sabe como? Porque você é luz. Você é luz no meio das densas trevas. Aqui neste mundo de trevas, amados, você é a luz. Neste mundo, amados, em que nós vivemos rodeados de tantas e tantas coisas que nos, por muitas vezes, tentam nos sufocar e tentam nos abafar como se fosse um copo. Os príncipes, os reis, eles intentam contra a nossa vida para que eles possam nos sufocar. O mundo constantemente está lutando para que possa nos sufocar. Muitas vezes as pessoas podem dizer assim: o pastor está com síndrome de perseguição. Não, de maneira nenhuma. Sabe por que, amados, eu digo isso? Porque existem muitas e muitas maneiras de eu sufocar uma pessoa. Amados, o inimigo, ele não tem pressa de nos derrubar. Ele pode demorar 1 dia, 2, 3, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ele não tem pressa para derrubar você. Mas como? Ele poderia fazer um trajeto de vida todo assim. E como ele fez? Ele fez com a igreja. Com a própria igreja de Cristo ele fez isso. Como assim, pastor? Quando nós vemos a história e nós vemos o quê? Como os cristãos foram perseguidos no começo, não é verdade? No reinado de Roma. E todos os imperadores que sucederam, né, ordenaram a matança dos cristãos. Mas isso não estava adiantando, porque os cristãos estavam crescendo. Os cristãos estavam crescendo cada vez mais. Com a morte dos cristãos, o cristianismo se expandia cada vez mais, porque eles fugiam, iam para outro lugar e ali pregavam o evangelho. E o cristianismo estava se expandindo. Mas então, quando Constantino e Teodósio, por fim, ele institui como oficial a religião cristã do reino, aí nós vemos o que? A igreja mudando de estado, ela passando a fazer parte do império. E o que aconteceu então? Então veio a luxúria, veio a ganância, veio muitas e muitas coisas, o poderio, veio no coração do homem o poder, ao ponto de se declarar ser realmente, né, a própria voz de Deus aqui na terra. Mas não é isso, amados, que por muitas vezes nós ouvimos falar que alguns disseram, né, que disseram que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é uma verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, sim, é a voz de Deus. Jesus Cristo, ele veio aqui para manifestar. O povo não. Nós somos constantemente pecadores. E o homem, no seu curso natural, amados, nós caminhamos para o mal. Isso é a realidade nossa. Mas como então? Nós somos luz? Sim, somos luz o quê? Nós somos luz porque nós escolhemos viver de uma forma diferente, separados dessa corrupção. Amados, mas essa corrupção tenta nos o quê? Sufocar. Ela tenta o quê? Fazer com que nós venhamos ser abafados, assim como aconteceu com Daniel. E amados, não pense que isso não vai ser permitido na minha, na sua vida. Vai ser permitido sim. E está escrito na palavra de Deus. Rapidamente, marca aí Daniel 6, porque nós vamos estar aqui continuando. Mas eu quero convidar vocês a irem lá para João, capítulo número 6. Lá no comecinho. Não, desculpa, João 6 não, 16. João, capítulo número 16, que diz aqui, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Sabe por que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele tem nos ensinado todas as coisas a respeito desses últimos dias? Para que a gente não se escandalize com as coisas que estão acontecendo. Expulsar-vos-ão das sinagogas,
Vem mesmo a hora que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram meu Pai e nem a mim. Olha só. Então o que isso significa? Se a gente for parar e pensar, muitos não se dizem cristãos. Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. Mas será que não são esses mesmos que muitas vezes apontam o dedo para você e te condenam? Seu fanático, isso, aquilo. Amado, nós não somos de maneira nenhuma, extremos, de maneira nenhuma, até o contrário. Eu acredito que o Evangelho que é pregado aqui é o Evangelho do amor e da graça. Mas contudo, amados, a realidade é essa, amados. Por muitas e muitas vezes aqueles que nos perseguem também se declaram cristãos. Não importa se é católico, se é protestante, se é testemunha de Jesus, não importa. O que eu estou dizendo é que por muitas e muitas vezes aqueles que nos perseguem também são cristãos. E aí eu comecei a meditar a respeito disso. Assim também foi nos tempos anteriores. Mas olha só aqui, voltando a Daniel 6. Então diz aqui, versículo número 5 em diante, diz assim: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só que coisa. Então sabe o que isso me trouxe à memória, amados? Porque pela lei vem o pecado, não é verdade? Então por muitas e muitas vezes, agora entenda isso, porque isso é espiritual e Deus fala para ti. Não existe mais condenação se nós já estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora a questão é que os seres humanos procuram na lei do pecado e da morte uma ocasião. Então se eu estou lá fazendo a obra de Deus, eu sou o pastor, e de repente eu fico nervoso, alguém se levanta e fala assim: ele é o pastor. Às vezes que é crente, olha o crente ali. Eles começam a apontar o dedo para nós, e aquilo entristece o nosso coração. Mas entenda uma coisa, amados: a sua luta não é contra a carne e o sangue, diz a palavra do Senhor, o que foi ministrado no começo aqui, Efésios 6. Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é isso que o Espírito Santo começou a me mostrar, amados, com todo o tempo e essa campanha que nós estamos aqui lutando, Deus é o socorro, e parece que essa campanha está sendo uma das mais difíceis, amados. Agora, quando eu falo difícil no sentido do quê? De que nós estamos batalhando, que nós estamos lutando. Só que por muitas e muitas vezes o que nós não compreendemos espiritualmente, nós não configuramos como bênção. Por isso que por muitas vezes nós não testemunhamos aqui. Mas amados, se nós estamos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, todas as coisas que acontecem é para a bênção, é para a glória de Deus, e é para que nós venhamos ser edificados. É para o seu crescimento, é para o nosso crescimento, é para a edificação da igreja, é para que nós venhamos orar uns pelos outros e nos edificarmos uns aos outros. E assim o amor da igreja se fortalece, porque assim os cristãos antigamente eles se fortaleciam, dizendo entre si o que? Salmos e hinos e cânticos espirituais. E é isso que o Espírito Santo também, ele vence em nossas vidas, batalhar, amados, cantar quando tudo está bom, glória a Deus, aleluia, mas nós queremos cantar quando tudo estiver na dificuldade, nós queremos glorificar o nome do Senhor, amados, quando nós estivermos na tribulação, porque aí assim, amados, haverá um motivo real, aí haverá ali a luta, amados. Amados, a luta é uma luta espiritual, por isso que por muitas vezes nós não compreendemos. E o Espírito Santo começou a falar, e tem que começar a entender que é no momento da angústia, da aflição, da dificuldade, quando as coisas, amados, a luta que eu tenho com esse violão, os irmãos não sabem. Parece uma coisa tão simples, mas amados, mas é uma luta constante, porque o cabo ele sai toda hora, eu tenho que ficar lá esperto. Então eu louvo a Deus, amados, mas lutando. É constante isso, mas é uma luta. Mas eu não posso desistir, eu não posso sucumbir, amados, à minha carne e simplesmente falar assim: eu largo tudo, não quero saber mais de nada. De maneira nenhuma, eu preciso prosseguir para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amados, Cristo já venceu o mundo. Essa que é a realidade. Então, amados, a luta, a minha luta, a sua luta, a nossa luta já está ganha. Essa é a realidade, mas
mas nós temos que entender agora espiritualmente. Por quê? Porque quando nós entendemos espiritualmente, amados, nós estaremos como Paulo e Silas na prisão, sim, amados, sendo açoitados e ainda tendo fôlego para louvar e cantar ao Senhor, amados. E aí eu fico pensando, amados, que glória que não será, amados. Todos esses homens, eles morreram. Uns morreram decapitados, outros morreram crucificados de cabeça para baixo, outros foram esquartejados, e tantas coisas aconteceram. O próprio João, ele foi jogado num caldeirão, mas Deus livrou ele. Essa é a questão, que nosso Deus, Ele é o Deus do socorro, é o Deus que vem nos libertar, é o Deus que vem no momento certo. Só que nós temos que compreender que as situações adversas que vêm sobre as nossas vidas, ela vem para contribuir, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e estabelecido na terra. E nós vamos entender isso. Olha o que a palavra do Senhor continua dizendo aqui. Então esses príncipes presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os presidentes, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só que coisa sem noção. E então na sua vida também vai ter coisas sem noção nenhuma. Como assim? Vai levantar príncipes e reis contra a sua vida, contra as nossas vidas, para o quê? Ele está fazendo assim, então vamos agir dessa maneira, para que vamos mandar, vamos coisas, vamos mandar a Cat lá para outra linha, que ela vai ver o que é bom para tosse, tipo assim. Então nós encontramos dificuldades. Não, vamos, não vai narrar o ato, não, vamos passar a vez dela, vamos passar a ajuda dela para outra pessoa. Acontecem situações, amados, porque nós estamos batalhando espiritualmente. Só que o que? Temos que o quê? Perseverar. E aí nós vemos o que? Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. E eu fico pensando, amados, eu não sei se vocês já viram os políticos. Muitos políticos, quando eles estão regulamentando uma lei, ele tem o seu quadro de apoio. Então tem um pessoal que fica só pegando assinatura, vocês já viram isso? Então tem muitos políticos que eles simplesmente passam lá, eles nem olham lá o que diz a emenda e ele vai lá e assina. Eu imagino que Dário fez a mesma coisa, porque quem estava ali diante dele eram os presidentes, prefeitos e governadores, pessoas que ele mesmo tinha instituído, ou seja, havia uma confiança. Então o que aconteceu ali? De uma certa maneira, Dário não sabia talvez de todo o conteúdo, mas aí o que nós vemos aqui? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Olha aí. Ora, via no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha só, tem muitas pessoas que falam assim: Daniel ele errou em fazer isso. Também não concordo. Não concordo. Sabe por quê? Porque Daniel era fundamental, ele sabia quem era o Deus dele. Ele já tinha costume, ele não tinha que fazer nada ocultas, porque ele é luz e você é luz. Você que não tem que se esconder. Quem faz coisa errada é que se esconde, quem não faz não precisa se esconder. Amados. Só que por muitas vezes nós que estamos na luz, nós somos perseguidos. Só que no fim de todas as coisas, o nome do Senhor será glorificado. É isso que nós temos que começar a compreender. Então olha só. Então esses homens foram juntos, acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por quê? Estão mexendo com a soberba do homem. Então, o inimigo de nossas almas, ele é esperto. Ele não precisa falar assim: vai lá e faz isso. Não, ele fala assim:
Ele pode chegar e falar assim: nossa, eu pensei que você tinha autoridade para fazer isso. Já mexeu com o ego da pessoa. Amados, o nosso inimigo ele é esperto. E olha aqui, ó. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportar Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem acredito que assinaste antes de 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel. Olha aí. O rei, por muitas vezes, ele se penalizou diante de Daniel. Assim também como às vezes, muitas e muitas pessoas estão vendo a injustiça que está sendo feita. O rei, nosso rei lá de cima, ele está vendo a injustiça que está sendo feita. E também o coração do homem, que por muitas vezes é colocado sobre o governo, sobre a chefia de alguma coisa, também está nas mãos de Deus. Nós temos que começar a compreender essas coisas. Então, amados, nós temos que começar a confiar em Deus. E aí nós vemos o que aqui? Então, dentro do seu coração livrá-lo. Olha aí, ele propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Olha só. Então, por muitas vezes, o homem trabalha para dar um jeito, para salvar, para ajudar aquilo. Mas a força não é do homem, a força é de Deus. O seu socorro é Deus que fez os céus e a terra, não o homem. É isso que nós temos que confiar. Porque eu digo para vocês, amados, que se Daniel tivesse confiado em Dário, e que Dário poderia livrá-lo, Daniel teria sido comido pelos leões. Porque ali também Daniel estava sendo provado. Amados. Por quê? Porque nós somos provados em todos os momentos. E aqui diz a palavra do Senhor: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: o rei sabe ao rei que é uma lei dos medos dos persas, de nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, olha essa coisa tremenda, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ou seja, então, amados, a fé que por nós é manifesta, os homens estão vendo. Então, amados, se nós cremos e somos testemunhas vivas, realmente de Cristo, de que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador, e é Ele que está no comando de nossas vidas, amados, de modo algum ficaremos abalados. E no momento que nós não estivermos abalados, amados, então o homem estará vendo e ele mesmo professará a Deus. E olha só o que aconteceu aqui depois: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença sobre Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo ele levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Por quê? Porque por mais que ele tivesse dito: o teu Deus te livrará, ele não cria. Será que vocês podem compreender? Por muitas e muitas vezes, o homem natural, até mesmo eu, irmãos, eu posso chegar para os irmãos de repente como pastor de vocês, e falar assim: Adão, Deus vai fazer na sua vida. Você pode crer, mas de repente eu não creio. Vocês sabiam disso? Amados, porque eu sou homem limitado, e a minha alma também da mesma forma. Só que eu não posso desistir, eu tenho que permanecer, eu tenho que prosseguir, amados. E assim também é sobre a vida dos irmãos. E nós vemos aqui então, diz a palavra do Senhor, que falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, olha aí, será que seu Deus te salvou? Ele não tinha certeza. É diferente se eu tenho certeza assim: nossa, vamos lá que Deus fez um milagre. É diferente, amados, quando nós temos convicção. Agora, de que maneira que nós temos convicção em Deus? Tendo experiência com Deus. É necessário que nós venhamos ter experiência. Por isso que o próprio Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. E depois disso ele foi um grande evangelista. Mesmo Paulo perseguiu a igreja, mas ele ficou cego. Então tantas e tantas coisas acontecem nas nossas vidas por ação permissiva, até a morte, por muitas vezes, pode vir sobre as nossas vidas, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui nós vemos aqui então, que diz aqui: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e em si mesmo mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Não achou, olha aqui, não achou dano nele, por quê? Porque Daniel creu em Deus. Ele creu em Deus. Essa foi a diferença. Ele cria de todo o seu coração de que era Deus que ia livrar e não o homem. E amados, você é a luz deste mundo. Você é uma candeia que foi posta, e muitos ali que estão vendo que você está ali no alvo, e eles vão intentar contra a sua vida. Por isso a palavra do Senhor fala assim: bem-aventurados sois vós quando perseguires e vos disserem todo mal contra vós, porque assim também perseguiram a mim e os profetas antes de vós. Então tende grande gozo quando passarem por diversas provações, tribulações, sabendo que isso vai produzir em você o que? Paciência, experiência, esperança. Amados, então nós temos que entender isso, temos que entender que existe um propósito para Deus. E olha só que coisa maravilhosa aqui. Então, amados, uma das coisas que eu costumo dizer que muitas vezes acontece, macumba de crente, que é só o sangue de Jesus Cristo mesmo. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira aquela pessoa da minha frente. Não é isso. O propósito de Deus não é isso, não ore dessa maneira, está errado. Creia em Deus somente. Creia. Porque, amados, todo aquele que intentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus, ele está intentando não contra os escolhidos, mas contra o próprio Deus. Por isso que Davi, ele diz: não tocará no ungido do Senhor, porque sabia da autoridade que era constituída. Assim também na sua vida, você é luz. Então, se alguém condenar a luz, ele condena o próprio Deus, que também é a luz, e não haverá inocência perante ele. Então, mas não ore dessa maneira, ore ao contrário. Pai, em nome de Jesus Cristo, que se abra os olhos, que ela possa alcançar o amor e a misericórdia, e a vida dela ser transformada, e daí por diante, amados. Nós temos que começar a ser luz verdadeiramente, manifestar a luz. É difícil, ninguém está falando que é fácil, mas olha só então o que acontece. Por fim, nós vemos que o rei Dário escreveu a todos, e ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E olha só que coisa terrível. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Está vendo? Toda a descendência dele. Por isso que aqui a questão é a eternidade. Deus corta. Deus corta. Essa é a questão. E diz aqui então que ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então olha só o edito que o rei Dário escreveu. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas do céu e da terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Será que podemos compreender? Este rei persa declarou isso. Agora você também pode declarar com toda a convicção e ter certeza no seu coração e se fundamentar. Por quê? Diz a palavra: a este Daniel, pois prosperou o reino no reinado de Dário e no reinado de Sírio persa. Ou seja, da mesma forma, você vai prosperar, você já é próspero, mas você tem que crer, tem que batalhar, tem que lutar. E é por isso que Deus nos revestiu. Amém? Em nome de Jesus Cristo, amado. Amados, propósito da campanha Deus do Socorro, todos que estão com seus pedidos, nós estamos aqui continuamente lutando, batalhando, e vamos permanecer. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aquele povo da igreja está de pé, quer estar orando a favor dos pedidos de oração, e também, logo após isso, passar a oportunidade também ao irmão que ele tem um testemunho aqui. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Seu Deus e Pai, diante de Ti, nós, a Tua igreja, neste momento, oramos sim, Pai, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de Daniel, e Tu és o nosso Deus também, Pai.
Pai. O Deus que está diante de nós, Pai. Bem sabemos que somos luz, Pai, neste mundo, Pai, que por muitas vezes está rodeado de trevas. E bem sabemos que por muitas vezes, por sermos a luz, Pai, nós por muitas vezes, Pai, estamos sendo atingidos, Pai, e as trevas tentam nos sufocar, Pai. Mas maior és Tu, Pai, que Tu és, Pai, e sempre foi e sempre serás, Pai. Por isso nós o cremos, Pai, e como igreja declaramos que Tu, ó Deus, Tu és Deus do socorro, Tu és o socorro bem presente, Pai, em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso, diante de Ti, Pai, entrego a vida do Teu povo, da Tua igreja, Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, que a Tua glória, Pai, se manifeste, Pai, sobre a vida dos Teus filhos e filhas dia após dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e todos os pedidos, Senhor, Pai, que estão diante de Ti, Pai, bênção financeira, espiritual, Pai, cura, libertação, Pai, transformação, Pai. Tu conheces o coração do Seu povo, Pai, e o propósito qual o Seu povo, Pai, está contigo, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, glorifica para todo sempre o Teu santo nome, Pai, e assim, Pai, opera, Pai, em nossas vidas o Teu querer e o Teu efetuar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e cremos e declaramos sim, para todo sempre, que Deus é o nosso socorro, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, como o tempo passa rápido. Na verdade, eu já até passei do tempo, mas eu quero estar passando aqui a oportunidade de Diácono Não Paulo. Amém? Senhor, amém? Amém. Peguei essa oportunidade, né, porque, como diz aqui, né, a campanha Deus é meu socorro, né, eu vejo que Deus ele tem trabalhado muito na minha vida, né, e naquela quarta-feira, como já disse no começo, né, que Deus opera, né, e operou ali, porque eu disse, né, eu falei, e como muitas vezes a gente fala alguma coisa e a gente põe no coração, e Deus ele conhece o nosso coração. Naquele dia eu disse que no final dessa campanha, se não lembra, né, Deus fazeria algo para que o nome dele seja glorificado. Então eu vejo que hoje eu quero testemunhar, né, porque esses dias atrás, ali na Haruaca, eles teve uma oportunidade de emprego, né? Ali todo mundo conhece, sabe que ali teve uma oportunidade e foi na Chibaúra, né? E ali eu fiz a entrevista e realmente Deus naquele dia me mandou esperar, né? Para não ter pressa. Então eu esperei, né? Deixei tudo na mão dele, porque nós somos crentes, nós cremos na palavra dele, no sangue derramado de Jesus. Então a gente temos que ouvir a palavra dele e confiar, né? A palavra ele falou que era para esperar, então a gente confia no Senhor. Então deixa que baixa, como veio o Salmo 91 também, esses dias atrás, ali, desde semana retrasada, Deus tem posto no meu coração, no coração da minha esposa, mas está orando, né? E também ali, né? Passou uma semana, na outra semana, nesta mesma semana teve assim uma passagem veio no meu coração, né? E também mais para frente eu falo, porque hoje não vai dar tempo, né? Amém? E também, né, terça-feira, segunda-feira também, agora semana passada, Deus colocou outra passagem no meu coração, né? E eu vejo assim, né, que a gente estando orando, buscando a Deus, e semana também estava de jejum, né, buscando a presença do Senhor, e Deus ele faz, porque a gente está no caminho certo. Glória a Deus. A presença dele, o amor, e então eu vejo que Deus ele está fazendo um mover, né? Então quero testemunhar hoje que igual Deus ele move, e muitas vezes ele move, a gente não percebe, mas ele está movendo um irmão, alguém do trabalho, de outro colega, né? Então a gente tem que confiar nele. É verdade. E ele moveu, né, uma empresa, moveu também um amigo, né, um jovem, ele também toca louvo o Senhor aqui, né? Esse jovem ele veio através da minha esposa, ele falou para minha esposa e estava pegando nesse lugar e passou o telefone, eu liguei lá, fiz a entrevista, né? E hoje, 11 e pouco, ele falou que eu estava aprovado nesse caixado. Glória a Deus. Glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor. E porque muitas vezes a gente temos pressa, mas a pressa não se nós confiamos nele, deixamos
na mão dele, né, ele fará. É na espera que ele quer que nós esperamos, tem que ser conforme ele quer, não na nossa vontade. Amém? Mas depois eu falo da passagem, porque não dá hoje. Amém? Quero passar para minha esposa. Glória a Deus pelo. Esse é um trabalho, né? Que ele passou para mim. Amém? Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Gostaria de convidar a igreja a estar abrindo a palavra de Deus no Salmo 55. Salmo 55, versículo 22. Amém? A palavra de Deus diz assim: